Olá, você é cessacionista ou continuista? Se você é cessacionista, você vai aprender hoje que os dons ministeriais não foi só para o tempo da igreja primitiva, mas ele continua até os nossos dias. Efésios 4:11 diz que Jesus subindo ao alto, deu aos homens, uns para profeta, outros para apóstolo, ou melhor dizendo, um para apóstolo, outro para profeta, para evangelista, pastores e doutores. Então, e para você que é continuista, fica conosco que você vai aprender mais hoje sobre os dons ministeriais que Cristo deu à igreja para o bom andamento da mesma. Eu sou o evangelista Celso Godoy e vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui gravando mais um vídeo para EBD, Escola Bíblica em Casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E somos todos loucos, mas é claro, por Jesus Cristo, porque aprove Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação e pela loucura do ensino. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que vai ser ministrada dia 18 de fevereiro de 2024 na sua congregação. Tá? Então fica conosco, você que é professor e você que é aluno também, para você ministrar bem e também tirar nota 10 na sua sala de aula. O tema da nossa lição, o ministério da igreja. Tá? Olha aí, o ministério da igreja. Vamos aprender tudo sobre o ministério da igreja na terra. Nosso comentarista é o pastor José Gonçalves e ele tem por costume de dividir, todos os comentaristas têm o costume de dividir a lição geralmente em 3 tópicos. Tá? O tema central da nossa lição, das 13 lições, o corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Tá? E a nossa lição bíblica em classe está em Efésios 4, verso 11 ao 16. Os 3 tópicos são o ministério sacerdotal de todo crente. O segundo, nós temos aqui, no segundo ponto da nossa lição, a estrutura ministerial do Novo Testamento. E no terceiro e último tópico da nossa lição, as qualificações para o ministério. São os 3 tópicos principais que nós vamos desenvolver hoje, trazendo aqui muito subsídio, muito ensino a respeito desse tema, o ministério da igreja. O texto áureo está em Efésios 4:11, aonde nos diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para as profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São 5 dons ministeriais que encontramos em Efésios 4:11. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. Ok? Então, avançando para a nossa introdução, é de necessidade lermos a introdução, ela é a base, o panorama de toda os 3 tópicos da nossa lição. Ok? Nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como a qualificação que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico todo cristão exerce um ministério sacerdotal e que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre os membros e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, a Escritura mostra claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então nós vemos que todos são iguais perante Deus, somos sacerdotes diante de Deus, porém existe a hierarquia dentro desse ministério, da igreja, da eclésia, que são esses 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, ok? Mas todos nós temos a liberdade de
de interceder como sacerdote, porque nós hoje, todos nós somos sacerdote na eclésia, na igreja de Cristo, porque o véu foi rasgado do alto a baixo. Então você tem liberdade de entrar no Santíssimo, tá? Através de Cristo Jesus, e orar, e interceder pelas almas, pelo um doente, pela sua família, porque você é um sacerdote da sua casa. Avançando então para o primeiro ponto da nossa lição, é uma lição bem resumida, que não vamos demandar muito tempo, tá? O ministério sacerdotal de todo crente. No primeiro ponto, o sacerdócio no Antigo Testamento. Então aqui no primeiro ponto nós vamos ver o sacerdócio no Antigo Testamento, como ele funcionava, ok? Nós vemos que Adão e Eva pecou e perdeu o relacionamento com Deus. E através dele, toda a humanidade herdou, tá? Essa questão, né, da natureza caída. Atingiu, contaminou todo. O vírus do pecado alcançou toda a humanidade, que a árvore genealógica é Adão e Eva. Nós somos todos descendentes de Adão e Eva. Porém, Deus, no seu infinito amor, nunca deixou de amar o homem. E ele sempre quis relacionar com o homem. Então ele cria a figura, tá? Ele levanta a figura do sacerdote. E nós vemos ao decorrer da história que primeiro foi o sacerdote em família, certo? Nós vemos aqui na família de Adão, ok? Abel e Caim, sendo ali um tipo de sacerdote. Oferecemos o sacerdote, que ele fazia? Era para interceder por ele e o povo a Deus. O sacerdote leva o pecado do povo, a lamúria do povo, a dificuldade do povo a Deus, para ele perdoar e resolver os problemas do homem, ok? Seus pecados. Porém, o profeta é aquele que empresta o ouvido a Deus e traz aquilo que Deus manda falar. Você está em pecado, conserta, tá? Então, essa via aí é de mão dupla, ok? Então, vamos ver aqui como foi que Deus levantou esse sacerdote. Primeiro, entre a família. Abel e Caim foi um tipo de sacerdote. Eles faziam sacrifícios a Deus, intercedendo por eles, né, a Deus. Adão também fazia a mesma coisa, porque eles aprenderam com Adão. Então, esse é o sacrifício sacerdotal entre família. E depois nós vemos o sacrifício patriarcal. Noé, quando desce da arca, e a primeira coisa que ele faz é um sacrifício em prol da sua família, né? De todos que estavam com ele, que representavam a humanidade, intercedendo por eles a Deus. E agradecendo pelo livramento, né, do dilúvio. Depois nós vemos no patriarcal, né, Abraão, que é chamado para sair fora da sua parentela, e quando ele sai, e nos lugares que ele ia chegando, ele levantava um altar e fazia sacrifícios a Deus, intercedendo por ele e a sua família. Era o sacerdote patriarcal. Depois foi oficializado, quando chega, porque nós temos aí, meus queridos, 4 dispensações até chegar. Eu sou dispensacionista, acredito que você é também, todos os assembleanos, quase todos são dispensacionistas, acreditam nas dispensações, tá? Então, até chegar a dispensação da lei, tem 4 dispensações. A dispensação da inocência, Adão e Eva no jardim, a dispensação da consciência, quando o homem peca e é lançado fora do jardim, a dispensação do governo humano, ou não ético, né? Quando toda a humanidade é submergida ao dilúvio, tá? E vem Noé e sua família. Então aí é a dispensação do governo humano, ok? E a dispensação patriarcal, através de Abraão, e agora até chegar na lei, são 4, né? E a dispensação da lei, a dispensação mosaica, ok? Então são 4 até chegar. Então Deus usa, levanta sacerdote, né? Agora nós vemos o sacerdote patriarcal, Adão fazendo sacrifício, né, para ele e sua família, né, a Deus como sacerdote patriarcal. Nós vemos também Jó fazendo sacrifício, né, intercedendo pelos seus filhos, que poderiam ter havido pecado em seu coração contra Deus, e também aquele que é um tipo de Cristo, Melquisedeque, tá? Lá quando ele recebe o dízimo de Abraão, ok? Então, um tipo de Cristo. Ele não tem, na Bíblia, é lógico que ele foi um homem literal, que era sacerdote de Salém, mas na Bíblia não tem o seu início e nem o seu fim. Então, por aí, ele representa um tipo de Cristo. Que Deus, o próprio Cristo, ele não tem
começo e nem fim, tá? Ele é o alfa e o ômega, tá? Então ele é um tipo do sacerdote de Cristo. Ele está fora da lei de Moisés, tá? E ele é de outra nacionalidade. E Jesus, por lei, ele tinha que ser da tribo de Levi, de Araão. Mas ele é da tribo de Judá. Então são semelhantes, por isso diz que é um tipo, a tipologia de Cristo ali, Melquisedeque, tá? Então nós vemos até aí. Agora, nós vemos que Deus oficializa esse ministério sacerdotal para a tribo de Arão, né, e os levitas, juntamente, para fazer o serviço. Transfere do patriarca, da família, para a tribo. Depois, para a nação de Israel, sendo a nação sacerdotal, santa e sacerdotal de Deus. Qual era o objetivo? Que eles ensinassem todas as nações sobre o Deus único e verdadeiro. Era um tipo de centrípeta, se não estou equivocado o nome, aquilo que vem de fora para dentro. As nações viriam, né, ver o exemplo de eles não iam misturar com os costumes das nações, é centrípeta, né? Que é um movimento de fora para dentro. Viam Israel com seu testemunho, viriam aprender deles a respeito do seu único e verdadeiro Deus, pela sua prosperidade, pela sua santidade, tá? Mas como Israel falhou, então entra agora a igreja, que é um tipo de centrifuga, ou centrífugo, né? Que é de fora para dentro. Então, diferente de Israel, a igreja tem que sair das quatro paredes e até os confins do mundo, pregando, da terra, pregando a palavra de Deus. Então, esse ministério sacerdotal, nós vimos aqui no Antigo Testamento como funcionava, e agora nós vamos ver esse ministério no segundo ponto, tá? Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então, nós vimos aqui como Deus desejava se relacionar com os homens por meio de um sacerdote. Então, todo o sacerdócio do Antigo Testamento apontava para Cristo e seu sacrifício perfeito. Tudo era uma apologia, ou seja, uma tipologia, melhor dizendo, apontando para o mediador por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Existe um único Deus, se não estou equivocado, em Timóteo, 1 Timóteo, se não estou equivocado, que existe um único Deus, capítulo 2, 5, verdadeiro, e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, a saber, Jesus Cristo, homem. Tá? Então, tudo apontava do Antigo Testamento, o ministério sacerdotal, para um ministério único, através do sacrifício de Cristo, através de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Então, qual é o papel da igreja? Né? Que é o corpo de Cristo. Foi constituído por Deus como sacerdócio real. Aí entra a igreja após a negligência de Israel, da nação de Israel, que deveria ser exemplo, ok? Então, cada cristão, como sacrifício vivo, pode chegar diante do trono da graça. Por isso, o véu foi rasgado do alto a baixo. Romanos 12, 1, né? Marcos 3, Marcos, se eu não sou equivocado, 35 e 38. Então, na nova aliança, nós somos sacerdócio real. Você, meu irmão, como igreja, corpo de Cristo, você agora é um sacerdote. Você tem um livre acesso de entrar no Santíssimo e através de Cristo interceder a Deus pelas almas, por um doente na sua família, por alguém que está doente, porque você tem livre. Porque você foi agora, né, após Cristo, né, morrer na cruz, sendo o sacrifício perfeito, o véu foi rasgado e você tem livre acesso diante de Deus através do sumo sacerdote Cristo Jesus. Então todos nós somos um sacerdote, a igreja é um sacerdote. Aí nós somos todos iguais perante Deus, porém nos ofícios, na hierarquia ministerial, tem pastores, tem evangelista, profeta, tá? Então, portanto, você não precisa correr atrás de curandeiros, né, de profeteiros. Você tem a liberdade de relacionar, né, totalmente com Deus, liberdade de relacionar com Deus, porque antes o relacionamento era através do sacerdote da antiga aliança. Agora você é o próprio sacerdote na nova aliança. Entendido essa parte, nós passamos para o terceiro ponto. Uma doutrina bíblica resgatada
na reforma protestante. Aqui nesse terceiro ponto, a Igreja Católica, no tempo das trevas, na era das trevas, ela tinha um monopólio da igreja. Ela acreditava que o Papa era sucessor de Pedro. E quem podia oficiar os cultos eram só os oficiais. Tá? Então ela privava os membros cristãos da Igreja Católica de interpretar a Bíblia, de conhecer a Bíblia e de participar da liturgia do culto. Tá? Além disso, ela emperrava a ciência secular. Se alguém levantasse para falar que a Terra, como Galileu Galileu, que levantou os cientistas dizendo que a Terra era redonda. E eles queriam pôr na fogueira, ele teve que retratar e falar que a Terra era quadrada. Então ela mantinha, foi a época das trevas. Ela emperrou o conhecimento e emperrou a fé em Cristo Jesus, tá? Sendo dominado, aí teve as indulgências, e o negócio deles era ganhar muito dinheiro e ficar por cima, sendo, né, todos os impostos direcionados à Igreja Católica. Porém, foi levantado, né, isso ficou aproximadamente 1.200 anos, tá? Sem servir, sem interpretar, sem conhecer, tá, a liturgia do culto, sem acreditar no relacionamento pessoal com Deus, tá? Então o povo vivia dessa forma, os cristãos. A partir de 1517, justamente no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, o grande reformador, levantado por Deus, tá, pregou as 95 teses na porta da igreja, da catedral. Como não tinha Facebook, WhatsApp para ele propagar, então ele vai e prega ali as 95 teses, né, dizendo que tudo, né, era pela fé que uma vez foi nos dada, ok? Se não estou equivocado, Efésios 2:8, né, que a salvação é pela graça, através da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. A católica detinha salvação e tirava a liberdade do povo de aprender a palavra de Deus. Martinho Lutero veio fazendo, né, usado por Deus, tá, para esse fins. E então voltou o contato com a Bíblia e aos poucos, tá, teve um envolvimento com a liturgia, o povo teve envolvimento com a liturgia do culto e a liberdade para se relacionar pessoalmente com Deus. Aos poucos, através de Martinho Lutero, o povo foi podendo ter contato, né, com o desenvolvimento na liturgia do culto, também da interpretação bíblica, e assim foi desenvolvendo, e começou-se então aí, pela história, a era do iluminismo. A mente do homem foi iluminada, voltou a ciência a desenvolver, o comércio. Então o cristianismo teve uma grande participação no desenvolvimento comercial, da ciência e da religião, ok? Todo mundo passou através do grande reformador Martinho Lutero, né? Do ano de 1517, 31 de outubro, certo? Ele começou então a trazer ao povo a liberdade de conhecer, e foi desemperrada a ciência, a religião e tudo mais através do grande reformador. Então, como aconteceu? A partir de 325 depois de Cristo, começou o catolicismo, né? E terminou, né, o seu fim em 1517. Tá? Então, aí 1.200 anos de treva, de pura treva, mas a partir de 1517, 31 de outubro, o grande reformador trouxe luz novamente à mente do homem através de Cristo Jesus. Avançando então para o nosso segundo tópico da nossa lição, a estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quintuplo. Muito aprendizado aqui, viu, meus irmãos? O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profeta, evangelista e pastores, mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quintuplo da igreja. 5 ministérios, tá? Quintuplo é os 5 dedos da mão aqui para encaixar certinho, ok? Primeiro, apóstolo. Quem são os apóstolos? Vamos aprender aqui. Existem 2 tipos de apóstolo. O apóstolo posicional e o apóstolo funcional. O apóstolo posicional só existiu no tempo de Jesus. Foram aqueles que assistiram Jesus desde o seu começo do seu ministério, foi escolhido por ele. Eles viram, andaram com Jesus, viram
a sua glória ali, a transformação no monte, né? Conversando com Moisés e Elias. Eles participaram do Pentecostes, eles participaram da ressurreição e também, né, viu Jesus Cristo ressuscitado e assunto ao céu. Esses são os apóstolos, são os 12 apóstolos. Essa é o apostolado posicional, tá? Que tem uma posição. Os nomes deles vai estar nas 12 colunas da cidade santa da Nova Jerusalém, na glória, né? Que vai descer direcionada ali para Jerusalém, para a antiga Jerusalém, tá? Então vai estar ali a cidade santa, né? E o nome dos 12 apóstolos, tá? Quando Judas pecou, traiu Jesus e suicidou, então havia necessidade de colocar outro para completar os 12. E Pedro falou, olha, só pode colocar, né, eu vou aqui parafrasear a palavra de Pedro, só aqueles que assistiram Jesus do começo ao fim no seu ministério. E aí escolheram Matias, que assistiu. Aí há uma discussão teológica que quem vai ser, o nome de quem que vai ser nas 12 colunas ali da cidade santa. Se é Paulo, né, o exímio apóstolo, ou se é Matias. Mas eu fico com Matias porque ele assistiu. E Paulo, né, foi um apóstolo abortivo, como disse ele, mas um excelente apóstolo. Mas essa questão não é para nós discutirmos agora. Então essa é a função do apóstolo. O apóstolo, ele também é um funcional. Nós falamos sobre posicional. O apóstolo funcional hoje é o que nós temos hoje, que é o missionário. Esse é o apóstolo funcional. Não vai ter as mesmas posição de honra como os apóstolos posicionais que andaram com Jesus. Mas eles são desbravadores, são fundadores, né, de igrejas, e aquele que está na frente fundando igreja, que tem um contato, né, com as pessoas e forma a igreja. Tá? Então esse é o apóstolo funcional. Tá? Então hoje não temos apóstolo posicional. Eles não vão ter um nome, né, uma posição de estar o seu nome nas 12 colunas da cidade santa. Então, esse privilégio é para os apóstolos posicional. Porém, é um funcional que hoje representa os missionários, eles vão ter seu galardão, mas nunca, né, eles podem se comparar como o apóstolo que viveram com Jesus. Então, essa é a diferença e você aprende hoje essa palavra. Agora, o segundo, depois do apóstolo, o profeta. Né? O que é o profeta? O profeta isolado, é o ofício profético que vivia no isolamento, é no Antigo Testamento. Eles ficavam isolados, João ficava no deserto comendo gafanhoto e mel, Elias ficava isolado nas cavernas, nos montes, tá? Mas quando eles apareciam no meio do povo, o povo tremia, porque vinham trazer palavra de Deus para eles consertar. E eles emprestavam o ouvido a Deus e traziam aquilo que o povo precisava de ouvir para se consertar. E olha lá se não consertasse, né? Vinha o castigo divino, ok? Então esse é o profeta do Antigo Testamento. Esse tipo de ofício profético foi só até João. Não houve mais. Agora, na igreja hoje, nós temos ministério, dom de ministério profético, que está em Efésios 4 e 11, os dons ministeriais. E também está em Coríntios 12 e 10, o dom de profecia, que é diferente do ministério profético, dos dons ministeriais proféticos, tudo dado pelo Espírito Santo de Deus. Então o profeta, lá em Jerusalém, na igreja de Antioquia, se eu não estou equivocado, em Atos 13, verso 1, diz que os profetas estavam na igreja, junto com os pastores e com os doutores, com os apóstolos, estavam ali aprendendo com os mestres, principalmente com os doutores, para profetizar conforme a palavra de Deus, nada fora da palavra de Deus. Então, eles não, diferente dos profetas do Antigo Testamento, que era isolado, agora estava na comunidade, tá? Esse é o dom de ministério profético, tá? Agora, a pessoa diz, eu sou profeta. Não, o profeta ele tem liderança, ele orienta a igreja, ele é um auxiliar do pastor, tá? Profetizando, pregando a palavra, certo? O pastor também exerce esse ministério profético, tá? Pregando a palavra, orientando a igreja em tudo, ok? Agora, o que tem o dom não pode dizer que ele tem um ministério profeta. Eu sou profeta e eu vou viver isolado. É errado, irmão. Não atendo o pastor, somente Deus. Isso é errado, é pecado, tá? Então, o dom de profecia é aquele que Deus levanta no meio da igreja, esporadicamente, e ele traz, né, através do dom do Espírito Santo, uma profecia. Mas ele não tem o dom ministerial profético. Então, há uma diferença, tá? Então, o dom ministerial é aquele que prega, que profetiza, que está ali,
né, no meio da igreja aprendendo, ok? Tanto os dons ministeriais como o dom de profecia tem que estar na igreja aprendendo, não pode ser isolado. Isolamento só no Antigo Testamento, que os profetas ficavam isolados, e quando aparecia no meio do povo, o povo tremia na base, tá? Mas aqui no Novo Testamento nós vemos os profetas junto com os pastores, com os doutores, ok? Avançando para o ministério de evangelista. Evangelista é aquele que está em contato com as almas, aquele que ganha as almas, né? Aquele que tem o primeiro contato. O evangelista ele prega tanto para uma alma como para multidões, como Jesus fez. Pregava para uma mulher samaritana, mas também pregava para todo Israel. Então esse é o papel do evangelista, de estar na frente, em contato, pregando, ganhando almas, ok? E nós vamos agora para evangelista, para pastores e doutores. Qual é o papel do pastor? É a responsabilidade da igreja de pastorear, de estar em contato com as ovelhas, ter compromisso com a igreja. E por isso, né, se usa o dedo anular, aonde se usa o anel, ok? Que é sinal de compromisso com a igreja, ok? Então o pastor, ele tem que ter, né, esse dom de apacentar, tá? De estar na frente do rebanho. O pastor não pode ficar só no gabinete. O pastor tem que estar visitando, né, tendo cheiro de ovelhas, né, seguindo os passos da ovelha. Estando ali, nós vemos que Davi, ele dá um exemplo muito lindo sobre pastor, né? Ele diz, o Senhor, né, é o meu bom pastor. Tá? Ele diz porque ele tinha experiência, porque ele foi um bom pastor. O Salmo 23 fala disso. E ele cuidava das ovelhas. Quando faltava pasto, ele não ficava parado. Ele ia às montanhas, aos lugares, para encontrar o pasto. E ele disse que passava pelo vale da sombra da morte, porque ele tinha que rodear a montanha para ver se encontrava um prado, né, numa altura acima da linha da montanha, para dar alfafas tenras para a ovelha, para elas continuarem fortes, né, e saudáveis. Tá? E ao passar, né, quando vinha o inverno, ele tinha que procurar pasto fora da fazenda, então ele tinha que passar pelo Vale da Sombra. O Vale da Sombra da Morte era várias montanhas e um caminho no meio delas, aonde o sol só clareava ao meio-dia. E ele tinha que aproveitar, ele ia na frente vendo isso, os perigos, depois ele buscava o rebanho e passava em fila naquele espinhadeiro, com o cajado, ajudando as ovelhas, livrando dos animais peçonhentos, dos animais predadores, até rodear o sopé da montanha e subir no prado, que ficava acima da altura da montanha, da linha das florestas, aliás, tá? Acima da altura da linha da floresta, estavam eles ali, onde tinha alfafas tenras, né? E ali também tinha animais selvagens, tinha a mosquinha do verão, tá? Tinha lobos. E Davi, então, ele ia preparado, ele levava no seu embornar um óleo chamado mirra, muito cheiroso. Quando chegavam as mosquinhas que rodeavam a cabeça da ovelha e entravam no ouvido dela e lançava os seus ovos, quando implodia, a ovelha tinha uma coceira tão grande que ela socava a cabeça nas árvores, né, no chão, na pedra, até morrer. Então, Davi, sabendo como um bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em tudo, na tribulação, na bonança, então ele não podia deixar faltar nada para as ovelhas. Então ele pegava aquela mirra, passava na cabeça das ovelhas, e as mosquinhas, como não gostam de cheiro bom, só de cheiro ruim, de inflamação e de tudo mais, elas vazavam fora, e as ovelhas ficavam livres, tranquilas. E além disso, quando fala que ele diz que colocam a mesa perante meus inimigos, né? Ali no Salmo 23, unge a minha cabeça e coloca uma mesa perante os meus inimigos, né? E ele dá continuidade nesse texto. Então ali tinha os lobos devoradores. Mas quando ele chegava, durante o dia, os lobos estavam na caverna. E Davi pegava pedras, certo? E amontoava uma a uma sobre a caverna, a porta da caverna. E quando amanhecia o dia, queria dar pasto para as ovelhas, os lobos sentiam o cheiro e saíam correndo do interior da caverna para predar as ovelhas. Mas quando ele chegava, deparavam com as pedras. Davi, é lógico que ele tomava um banho, tirava o cheiro das ovelhas, ia na caverna quietinho durante a noite, ou durante o dia que eles estavam, né? Ou durante a noite que eles estavam, melhor dizendo, estavam ali descansando,
e colocavam pedras empiadas, mas ficavam as brechas. As brechinhas dá para ver as ovelhas. E quando ele ia durante o dia dar o pastos, as alfafas, então os lobos vinham correndo, sentiam o cheiro da ovelha e corriam para predar as ovelhas. Então eles não podiam, encontrava a porta da caverna fechada. Então eles olhavam, somente olhavam as ovelhas se deliciando, as alfafas tenras e saudáveis, né? E não podiam comer as ovelhas. E por isso ele diz, prepara-te uma mesa perante mim, unge a minha cabeça e prepara uma mesa perante os meus inimigos. É isso que é o Salmo 23, é muito maravilhoso. Então, esse é o papel do pastor, proteger. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas do mercenário eles não ouvem, né? Que veio só para predar e aproveitar da lã das ovelhas. E os doutores? É aquele que tem a responsabilidade, né, de promover, de alicerçar a igreja na palavra de Deus. Esse é o papel do doutor, é o menor, tá? É o menor, ele não pode se engrandecer. Quando você vê a Bíblia organizada, ok? Versículo por versículo, capítulo por capítulo, tá? Essa organização não tinha antes. Quem são responsáveis para essa sistemática? São os doutores, os mestres. Alguém fala mal da teologia, não vou fazer teologia. Não, irmão. Os livros, as Bíblias com rodapés, sabe? Os livros teológicos são todos, né, feitos, ok? Programados sistematicamente pelos doutores e mestres. Então você não pode desprezar essa parte. Se hoje o pastor, ele deve muito ao mestre, certo? Pega uma Bíblia toda organizada e vai pregar sobre santidade, e tem ali a parte soterológica, da soterologia, isso tudo foi organizado e preparado pelo mestre. Não despreze os mestres, é o menor, mas é o mais sábio. Esses livros, esses leshes, tá? Os livros, os dicionários bíblicos, tudo foi escrito e programado pelos mestres. Então não despreze o mestre, é o menor, mas é aquele que sustenta, que orienta e que alicerça a igreja na doutrina bíblica. Ele que sistematizou as 10 doutrinas bíblicas: bibliologia, cristologia, teontologia, paractologia, angelologia, eclesiologia, né? Antropologia, soteriologia, escatologia, tudo foi programado pelos mestres, tá? Então não despreze. Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, o serviço de diáconos e presbíteros, né? Quais são os serviços? No Novo Testamento, né? O verbo presbítero, como nós dizemos, tá? Diaconeio, e o substantivo diaconia, ok? Aparece 70 mil vezes na Bíblia, no Novo Testamento. E tem o seu sentido de serviço, né? Servir ao povo de Deus, atender às diversas necessidades do povo de Deus, com voluntariedade, tá? Dedicação, e esse dom se manifesta por meio do Espírito Santo de Deus, ok? Então nós vemos aqui, está em Atos 6, verso 1 ao 7, tá? Então nós temos aqui também, né, a questão do presbitério, tá? Nós temos aqui diáconos e presbíteros. Quem é os presbíteros, né? Esse termo diz respeito aos anciões, as pessoas não só de cabeça branca, mas aqueles que têm experiência na fé, que são maduros na fé. Então são os anciões da igreja, homens mais experientes na fé e servem como supervisor e muitas vezes pastoreiam o rebanho do Senhor, Atos 14 e 23. Então, na falta do pastor, para auxiliar, ele pastoreia também, na falta de um pastor, que são os presbíteros, os anciões, o supervisor, que tem esse papel de ensinar a igreja e também de pastorear. São aqueles que têm mais experiência, maduro na fé. No tempo de Paulo, os cabeça branca, mas hoje, é aqueles que mesmo novinho, como Timóteo, no tempo de Paulo também, era maduro na fé. Paulo aconselhou ele. Então, não é por idade, mas é por amadurecimento na fé. Tem pessoas velhas que não têm maturidade, e tem pessoas novas que têm maturidade. Como tem pessoas novas que não têm maturidade, pessoas velhas que têm maturidade. Então esse é o papel do presbítero, tá? Avançando aqui para o terceiro e último tópico, as qualificações para o ministério. Qualificações de natureza moral, tá? Então nós temos aqui nesse primeiro ponto,
Se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Atos 3 e verso 1. Contudo, é necessário que o candidato seja cheio do Espírito Santo, sábio, exemplo dos fiéis na palavra e no trato, no amor, no seu espírito, fé, na pureza e que tenha domínio nas Escrituras. Atos 6, 13, 2 Timóteo 2 e 15. Então esse é, a qualificação da natureza moral de um ministro. Tá? No segundo ponto, qualificação de natureza social. Deve ter um bom testemunho, né, com os de fora e também, né, ele tem que ter equilíbrio, né, não avarento, ou seja, dado ao dinheiro, né, ganancioso por dinheiro, e sem escândalos públicos. Não deve ter escândalo público. 1 Timóteo 3 e 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e ao versículo 7, tá? Então esse é a qualificação da natureza social. E agora, por fim, qualificados para o ministério, né? Ainda no segundo ponto, nós temos que o ministro deve ser humilde, tá? Ele deve ter humildade, ser manso e submisso e não soberbo, tá? E não orgulhoso, Mateus 11 e 29. Já no terceiro e último ponto, do terceiro tópico, qualificações para o ministério. Nós temos aqui todos os cristãos devem saber que o exercício ministerial e sua vocação é a sua vocação, tá? De maneira que tudo, né, é por meio, primeiramente, né, aquele que deseja, todos os cristãos devem saber que o exercício ministerial é uma vocação, tá? De maneira que, primeiramente, Deus, ele chama, ele escolhe, e depois ele capacita, tá? Então, Deus não chama o capacitado, mas ele escolhe e depois capacita, tá? Alguém que se acha e que Deus vai chamar ele, cai do cavalo. Ele tem que ser humilde, manso, né? Exemplo dos fiéis, aí Deus chama e capacita. Aí você começa como cooperador, diácono, vai para presbítero, depois evangelista e depois pastor. É chamado para essa excelente obra. E por qual motivo? Para, né, lutar na batalha da frente, na batalha mais rainha, tá? Aonde no campo, né, espiritual das hostes malignas, né, no lugar celestiais. Ele tem que estar na frente, lutando, ele é o responsável. Então, quem deseja o ministério, deseja boa coisa. E aqui nós encerramos, né, a lição de número 7, uma lição bem resumida, mas abençoada, e vamos fazer a conclusão, ok? Nesta lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina de sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas, e esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Amém. Encerramos a lição. Foi um excelente ensino. Acredito que você adquiriu muito subsídio para você, né, ministrar na sua igreja, ou estar ali participando, tirando nota 10. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo domingo, a próxima lição, a lição de número 8. Bye, bye e um beijão no seu coração. Fiquem com Deus todos. Amém.